Estamos no ar com mais uma edição extra aqui pela sua TVAL. O espaço para debatermos com jornalistas, convidados, o momento vivido pela Assembleia Legislativa, a nossa expressão máxima da democracia, a representação do povo catarinense, num momento de crise instalada para todos nós, quando nos referimos à crise da pandemia, do Covid-19. Mas vamos tratar também, e principalmente na pauta do edição extra de hoje, a crise política instalada no governo de Santa Catarina. Ela repercute na Assembleia Legislativa com a apresentação e a tramitação apresentada por parlamentares, pelo menos de 2 pedidos de impeachment do governador Carlos Moisés, num deles também o pedido de impeachment da vice-governadora, e temos ainda o caso da CPI, que acaba de ser instalada para investigar a polêmica questão da compra dos respiradores. Aliás, os respiradores que o primeiro lote de 50 deles que chegaram nesta quinta-feira. Temos como convidados no programa de hoje, e queremos agradecer a gentileza dos nossos convidados especiais, o Marco Aurélio, da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Marco, obrigado por tua participação aqui. Obrigado, João. Um abraço. E da mesma forma, conosco o Piara Bosch, do grupo NSC. O Piara, obrigado por participar conosco nesse nosso bate-papo desse assunto efervescente aí na política catarinense. Muito obrigado pelo convite, mais uma participação aqui na TVAL, é sempre um prazer. Bom, nós faremos em 2 momentos aqui, vamos discutir essa questão até mesmo da estabilidade política do governo do estado de Santa Catarina. Estamos vivendo, Marco Aurélio e o Piara, um dos momentos mais delicados desses últimos anos. Até me dei o trabalho de buscar a apresentação de pedidos de impeachment, ensaios de outras crises em governos anteriores. Me parece que nunca antes na história desse país nós tivemos um momento tão crítico vivido por um governo de Santa Catarina como neste momento. É por aí o pensamento, Marco? Olha, João, é por aí o pensamento. A gente tem que ver que esse é um governo novo ainda, né? Tem 1 ano e alguns meses. É um governo que se elegeu na esteira, na onda do tsunami Bolsonaro, né? Teve uma votação extraordinária aqui em Santa Catarina, mas isso não se reflete no apoio popular. É interessante, né, isso, né? Ele foi eleito na esteira da onda do Bolsonaro e pesquisas indicam que metade dos catarinenses não sabe nem o nome do governador. Então, ele é um governo que, como diz muito bem o Piara, né, numa das suas colocações, é um governo que não tem torcida, né, o Piara. Ele não tem um apoio assim, popular e também não tem apoio partidário, né, na Assembleia Legislativa. Uma coisa que ele teve pontualmente, né, em algumas votações, como a reforma administrativa ele teve, mas o governador nunca teve um apoio concreto, uma base concreta por escolha dele, né? Por escolha dele, por achar que queria fazer uma administração diferente, que não precisaria compor com os partidos para montar o seu governo. A escolha do seu secretariado mostra isso, né? Que foi uma escolha de amigos, de conhecidos e não tem políticos, né? Então, isso vai construindo um cenário, né, que mostra o perigo que está correndo o governador. Né? Se a gente puder, você começou a fala destacando alguns outros pedidos de impeachment, com o Paulo Afonso, né? Só que o Paulo Afonso ele contava com a máquina do PMDB. Né? E o PMDB, a gente sabe, tem uma força muito grande quando unido. Né? Tem comitês em todos os municípios de Santa Catarina. Então, na primeira intervenção que eu faço, eu vejo um risco muito concreto do governador de um possível impeachment, João. O Piara, nessa primeira intervenção aqui, qual a tua leitura, o que mais te salta aos olhos, o que mais te chama a atenção nesse cenário vivido pelo governo de Santa Catarina?
Bom, eu quero me somar ao que disse o Marco. O governo de Santa Catarina hoje vive uma coisa muito parecida com o que a gente chama em política de tempestade perfeita. O impeachment não se faz com crime. Um crime, ele é digamos, a cereja do bolo do impeachment. O impeachment se faz com perda de apoio parlamentar irrecuperável e se faz com falta de sustentação popular. Hoje, o governo Moisés é um governo sem torcida, como elencou aí o Marco, é um governo que se elegeu numa onda bolsonarista, mas que não continuou surfando essa onda, se apartou do bolsonarismo, então tem o bolsonarismo como crítico, muito veemente, tanto que um dos pedidos de impeachment é de uma deputada bolsonarista, Ana Carolina Campanholo, e ele não construiu essa base. Ele terminou o ano passado com cerca de 20 dos 40 deputados apoiando ele, mas isso não estava tão bem sedimentado, a ponto de, na primeira crise política, na primeira crise real, a da pandemia, ela se esfacelou, mas ela já vinha se esfacelando antes, ela vinha se esfacelando porque o governo, na figura do ex-secretário Douglas Borba, na Casa Civil, passou a acumular tanto a gestão do governo quanto a gestão do partido, do PSL, que era um partido que não existia, e um partido que ia existir a partir dessa eleição. Então, o partido estava sendo construído quase do zero, com a cara do governador, como eles utilizavam na época, e isso foi feito indo atrás de lideranças de outros partidos, muitos, inclusive, dessa própria base que estava se formando. E com isso, começaram as rusgas, ele começou a perder alguns aliados, especialmente a bancada do MDB, que estava dando suporte, estava achando que o apoio não estava sendo exatamente recompensado. E aí, quando tu faz um governo, que é um governo que não dialoga, que não tem Assembleia Legislativa, que não tem suporte, não pode errar. E o governo errou. Na compra dos respiradores, fica muito claro que o governo errou. Então, agora, ele está sujeito a esse momento, que ele tem uma Assembleia muito arredia, e ele tem que dar explicações sobre essa compra dos respiradores, que envolveu essa operação que ganhou a dimensão nacional com a Polícia Civil, com o Ministério Público de Santa Catarina, com o Tribunal de Contas, a Operação O2, e isso ganhou um ambiente que tornou mais difícil a sustentação popular dele, não é só a falta de torcida, não é só a oposição dos bolsonaristas convictos, é também uma desconfiança da sociedade, onde ela não poderia desconfiar, porque o governo da nova política era um governo que se pretendia técnico, um governo que se pretendia diferente dos outros, e inclusive apontando muito os erros dos outros. Então, um governo que não podia errar, e errou. E agora ele sabe, e a gente vê pelos primeiros movimentos, especialmente a partir da eleição de Douglas Borba, que é um governo que tenta reconstruir sua articulação política para poder continuar a ser governo. Vai fazer isso com CPI e com 2 impeachments para se defender. O momento vivido pelo governo, que cometeu uma série de equívocos políticos num primeiro momento, distanciando-se da Assembleia Legislativa, ele vinha se sustentando nos acertos, ou possíveis acertos, ou pelo menos a sua filosofia de trabalho na área administrativa. Era isso que suportava, o que mantinha o governo Moisés. Agora ele perde também, fragiliza essa questão administrativa. Os equívocos administrativos é que expõem mais uma crise dentro do governo. Eu quero introduzir aqui no nosso bate-papo qual é o peso, a responsabilidade, até o poderio de transformar essa realidade, tanto no aspecto administrativo, para readquirir, imunizar o governador, readquirir a confiança, e principalmente na relação no ambiente político, na entrada do novo chefe da Casa Civil, o Amando da Silva Júnior. O que tem de peso a presença dele nessa necessária mudança que o governo faz? Marco. Bom, já tem gente achando que a troca na Casa Civil foi uma troca tarde demais. Tá? O governador preferiu escolher um conhecido, uma pessoa que tem uma larga experiência empresarial, né, Rio do Sul, ali no Alto Vale, mas não tem a experiência política para atuar literalmente como bombeiro nessa hora, né? O Piara falou da falta de diálogo do governador com a classe política, né? Mas essa é uma reclamação de todos, né? Principalmente de lideranças empresariais. O governo não conversava com ninguém, né? E agora, segundo, né, ele criou até um celular
até um celular especial para atender os deputados, né? Eu acho desnecessário isso, né? Se ele estivesse conversando já no celular, que ele já tinha, não precisaria de tudo isso. Mas, enfim, foi um gesto simbólico, vamos dizer assim, né? Essa falta de diálogo do governador, que ele confiou muito nesse núcleo duro do governo, né? Principalmente na figura do Douglas, né? Que se viu que está sendo investigado, né? Vai ser ouvido, inclusive, né? Durante a CPI. Temos para dizer que essa falta de diálogo, João, para mim, é o principal problema, né? É o principal. Agora, o novo secretário da Casa Civil vai ter essa condição de conversar com quem? Né? Já estou falando em buscar de novo conversa com a bancada do MDB. Né? São os 9 deputados, a maior bancada na Assembleia. Hoje de manhã, conversando com alguns parlamentares do partido, me disseram que é bastante difícil, eles têm uma grande resistência para ter qualquer tipo de envolvimento no governo do Carlos Moisés. Né? Eles acham bastante difícil. Aí você soma MDB, aí soma a própria bancada do partido dele, né? Que é bolsonarista, a maioria, que é contra ele. Depois pega os partidos de oposição. Então, é uma situação bem difícil para o novo secretário da Casa Civil e o cenário é bem, assim, na minha avaliação, é bem difícil, viu, João? O Piara, o Douglas Borba pode sair do governo e carregar com ele dá para virar o jogo? Porque eu acho que desde a última segunda-feira será um novo governo. Pelo menos a gente tem percebido de que Carlos Moisés está disposto a fazer um novo governo a partir da última segunda-feira. Dá para crer nisso ou a série de processos, tem outros casos continuam sendo denunciados, ou seja, as denúncias não estão restritas à questão dessas do Covid, tem agora Porto de São Francisco, tem outras várias surgindo e sendo apresentadas nas sessões da Assembleia Legislativa, porque expõe um governo fragilizado. Mas essa divisão, volto na questão da figura do Amândio, o Piara, ele pode estar aí pontuado na Casa Civil a solução, a virada desse jogo? É a expectativa, porque a saída de Douglas Borba, ela implodiu toda a articulação política do governo Moisés. E isso é uma boa notícia para o governo Moisés, porque a articulação política não estava sendo bem conduzida, não estava sendo bem feita, tanto que ele não tem base parlamentar. Então, é uma oportunidade de ouro para que ele reconstrua isso. Se dá tempo, é outra discussão, mas ele tem essa oportunidade. Havia muita expectativa de que ele tivesse uma solução mais ortodoxa do que o Amândio, alguém da política, alguém com essa experiência, com esse traquejo, um deputado, um ex-deputado, alguém que pudesse que soubesse fazer essa conversa com os deputados, com o parlamento. Mas ele preferiu uma solução caseira. Amândio participou da campanha dele, quando ele foi candidato a governador, a zebra daquela eleição, ele estava mais nos bastidores, na confecção do plano de governo, especialmente no segundo turno, quando eles passaram a ter espaço diário na televisão e os debates com então adversário Gelson Merizio. Então, na linha de frente da assessoria estava Douglas Borba, na cozinha estava o Amândio. Amândio, com o governo eleito, foi ser adjunto na desenvolvimento econômico, onde estava fazendo um trabalho que o governador considerava bom, mas teve suas dificuldades lá com o secretário Esmeraldino, acabou saindo do governo e é resgatado nesse momento. O primeiro gesto dele, no dia seguinte à nomeação, ir para a Assembleia Legislativa e ter essa conversa com os deputados, ele é muito importante. Assim como o gesto que não foi o gesto do Amândio, que é o gesto do governador, que na terça-feira almoçou com o Júlio Garcia, com o presidente da Assembleia Legislativa. Porque essa conversa tem que ser feita. Ele tem que ter uma articulação política que converse com os deputados, mas ele, pessoalmente, tem que comandar muita coisa. Paulo Esse, o deputado do PT, fez uma provocação esses dias que eu achei muito interessante, que ele disse que Santa Catarina elegeu o comandante Moisés, e é hora do Moisés começar a comandar. Ele deixou o termo comandante assim que se elegeu, passou a ser o Carlos Moisés, mas o espírito do comandante de comandar o próprio governo, especialmente na questão política, essa questão do telefone, que o Marcos citou, ela não devia ganhar a dimensão que ganhou, não devia ser momento de exaltar, contar para os jornalistas, mas isso era importante, porque
nem o antigo líder do governo, Maurício Skudlark, que ele contou recentemente numa entrevista para mim, no Cabeça de Político, o programa semanal de entrevistas que eu faço na NSC Total, que quando ele foi escolhido líder do governo e foi pedir o telefone para o governador disse, esse telefone eu uso só para a família, para os amigos, mas tu pode falar com os secretários. E ali já dava para ver que, assim, que liderança é essa? Então, é importante que exista um telefone, pode não ser o pessoal dele, mas um telefone que os deputados consigam acessar o governador. E, muito importante, a Mandio faz os passos corretos de se apresentar, de ir à Assembleia, de falar com os deputados, dizer que a relação precisa ser reconstruída. Mas isso não pode ficar só nas mãos, nos gestos do secretário da Casa Civil. A líder do governo, Paulinha, do PDT, tem que ser empoderada. Os acordos que ela fizer têm que ser respaldados, e para isso o governador tem que estar no circuito, o governador tem que estar informado, tem que estar atento, tem que estar avalizando. Não era o que acontecia no primeiro ano de mandato, porque a gente tinha o quê? Um líder desautorizado, Maurício Skudlark, o secretário da Casa Civil empoderado falando em nome do governador e um governador alheio. Então, é uma coisa que vai ter que ser muito bem desenhada. Tipo, tem muitas denúncias envolvendo o governo, muitas delas levam para a Casa Civil, mas tem que ficar muito claro, a sobrevivência política de Moisés depende muito de ele reconstruir a relação política, e isso ele está tentando fazer, mas também depende muito de ficar claro que ele não estava envolvido nas possíveis irregularidades, que ele foi enganado, traído, etc. Isso é importante para a narrativa dele, é importante para ele reconquistar a confiança da sociedade e continuar o governo. O Piara, os pedidos de impeachment não são, nesse momento, precipitados, no momento que tem instalação de uma CPI para investigar essa questão dos respiradores, o Piara? Eu, pessoalmente, creio que é a CPI que ficou frágil nesse momento, porque as investigações avançaram tanto que que parece que cabe, nesse momento, a CPI fazer um julgamento mais político das ações que foram feitas, porque as irregularidades no processo da compra dos respiradores, elas está muito encaminhada a operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Então, resta muito pouca coisa para a CPI descobrir. A CPI tem a questão política, assim, os laços, quem são com quem é que determinou certas coisas, qual é o grupo político que se beneficiou de alguma coisa, se beneficiou, mas ela fica espremida, porque os fatos que a investigação traz, eles já parecem ser suficientes para municiar um pedido de impeachment, que também demanda uma comissão especial para isso. Então, o que me chama a atenção é que a questão fica meio polifônica, muitas vozes falando, é uma CPI aqui, é uma comissão especial para acompanhamento dos gastos que já existia, são 2 pedidos de CPI assinados por parlamentares, e aí abre uma caixa de Pandora imensa, porque os pedidos não são todos sobre os respiradores. O pedido do Ivan Nats é específico sobre aquela equiparação salarial entre procuradores da Assembleia e procuradores do Governo do Estado, que agora, recentemente, o Tribunal de Contas atestou que foi feita de forma irregular. Esse pedido de impeachment, a importância dele é que ele também coloca a vice-governadora Daniela Rainer, porque ela assumiu o governo por 14 dias e não desfez o ato. O outro pedido, que é o pedido do ex-líder do governo, Maurício Skudlark, e da deputada Ana Campanholo, ele envolve os respiradores, mas ele também traz junto com ele uma narrativa extremamente diferente sobre as contraposições de Moisés e Bolsonaro, que com os decretos das restrições para combater a pandemia, o Moisés infringiu uma série de regras constitucionais e foi contra a União, e aí entra até o embaixador da China, Estado, é um pandemônio. Aquele pedido de impeachment somou um monte de coisa e aquele ali fatalmente vai para o arquivo por falta de objeto. Eu imagino. Está tudo em análise na Procuradoria ainda, mas eu imagino que o impeachment que Nats apresentou sobre os procuradores é o que avança mais. O Marco, antes de fazermos o intervalo, qual é a tua avaliação? Tem um comentário a respeito desse potencial de pedido de impeachment e CPI, o tamanho e a evolução disso, Marco? Eu vou concordar com o Piara, né? Eu ia destacar justamente isso, né? Que são dois pedidos diferentes, né? De impeachment, né? Essa dos procuradores e a outra do deputado Ivan, né? Que
que inclui, inclusive, um hospital de campanha lá de Itajaí, fala também da abertura de igrejas, é bem complicado mesmo, é bem amplo esse pedido aí. Então, o que a gente precisa saber é se o governo vai ter, primeiro, vai ter time, vai ter força para atuar nessas várias frentes, né? A frente das CPIs, lembrando que na CPI o governo não tem maioria, a maioria é de oposição, né? Tem os pedidos de impeachment e tem também o combate à pandemia da Covid-19, né? Quer dizer, tem todo esse problema, tem todo esse front, né, no campo político, e também tem essa questão do coronavírus, né, que é o enfrentamento do coronavírus, né? Libera transporte coletivo, o Florianópolis fala que não, vão voltar às aulas daqui a 15 dias, enfim. Tudo isso são questões que o governador precisa responder. O que se corre o risco, não estou dizendo que isso vai acontecer, é que as próximas decisões, que até agora, então, o governo tem explicado que todas as decisões tomadas no enfrentamento da Covid-19 são técnicas, baseadas no número de leitos, na curva, não se tornem também decisões políticas para tentar melhorar o seu apoio popular. Obrigado, Marco. Obrigado, Piara. Nós estamos nesse primeiro bloco aqui do Edição Extra. Nós vamos fazer uma breve pausa e a gente volta em seguida. Vamos pontuar um pouco mais nas questões tanto do impeachment, dos pedidos de impeachment, como desse processo de CPI. Quero a opinião do Piara e do Marco logo depois do intervalo também, sobre o que isso politicamente significa para a Assembleia Legislativa. Pode estrategicamente, olhando as eleições de 2022, neste momento, algum segmento político dentro da Assembleia jogar de uma maneira, jogar de outra, defender nesse momento o impeachment ou não? Pode ser, que tipo de impacto isso tem na eleição de 2022? E uma outra questão ainda que quero colocar, será que da forma com que avançou já não tem mais opção para a Assembleia Legislativa, ou para os deputados? Eles já estão numa situação, num caminho tão adiantado, o processo todo anda de maneira tão rápida que não tem mais recuo, senão um procedimento mais radical, como, por exemplo, o impeachment do governador. Mas isso a gente fala logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com a edição extra desta semana, que tem como jornalistas convidados o Marco Aurélio, da Acaerte, e o Piara Bosch, do grupo NSC. Estamos acostumados, o Piara aí, diariamente nesse contato permanente, e eu diria, em se tratando de jornalista que está com toda essa agenda, com todo esse compromisso em multiplataforma, o Piara até insistente com relação aos nossos integrantes da Assembleia Legislativa, buscando colher informações e, ao colher informações também, Marco, tendo a percepção com relação até onde esse processo deve andar, o que cada um dos parlamentares pensa a respeito de um e de outro processo. A percepção do jornalista neste momento também é uma curiosidade, sacia a curiosidade de muitos dos nossos telespectadores. Ninguém tem bolinha de cristal aqui para dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas dá para a gente olhar para certos caminhos que esses processos devem ter. Antes de prosseguir, antes de voltar aqui com o Marco e com o Piara, nós vamos colocar no ar a palavra dos deputados que estão subscrevendo os pedidos de impeachment. Nós temos que lembrar que há mais pedidos de impeachment que foram formalizados. O pedido de impeachment do deputado Maurício Scurdilac, e o Piara chamou muito atenção para isso, recentemente era o líder do governo na Assembleia, agora ele apresenta um pedido de impeachment. A Ana Campagnolo é uma deputada da base
começou como sendo uma deputada da base do governo, e aí houve esse rompimento, e também o deputado Ivan Nats, que tem um protagonismo bastante intenso, porque ele está em ambos os posicionamentos, aí, tanto do impeachment como da CPI. Mas, inicialmente, a respeito dos pedidos de impeachment, vamos ouvir o que os autores têm a dizer. São vários enquadramentos, desde o desrespeito aos direitos e garantias individuais do cidadão, a questão da calamidade pública que causou interrupção em municípios de todo o estado de Santa Catarina, sem dar autonomia aos municípios para essa decisão, a questão do hospital de campanha, que o governador assinou de acordo para a montagem, a compra daquele hospital de campanha, a questão dos respiradores, onde o governo do estado, com anuência do governador, permitiu o pagamento antecipado de 33 milhões para uma empresa sem as mínimas condições de arcar com essa responsabilidade e sem ter idoneidade. Eu, como membro do partido do governador do PSL, e o deputado Maurício Scurdilac, como ex-líder de governo, estando à frente desse pedido de impeachment, demonstramos que não é perseguição pessoal e não é por falta de esperança. Nós confiamos no governador, participamos do governo dele, mas agora estamos, assim como todos os catarinenses, indignados e queremos dar uma resposta. O nosso pedido de impeachment, portanto, pretende investigar, principalmente, são dois principais motes: a violação da Constituição através do desrespeito aos direitos fundamentais, às garantias de direitos fundamentais, e também todo o esquema de corrupção ligado a hospitais de campanha, respiradores fantasmas. O crime de responsabilidade está caracterizado porque o governador não pode fazer nada que não seja por autorização legislativa. E esse pagamento não tem essa autorização legislativa, uma vez que o dinheiro do erário, ele depende do sistema de pesos e contrapesos. O governador, ele pode destinar a função do dinheiro, mas ele precisa da autorização da Assembleia para poder fazer essa destinação. No caso da equiparação salarial, essa autorização da Assembleia Legislativa não aconteceu. Aí a palavra do deputado Maurício Scurdilac, Ana Paula Campanholo e o deputado Ivan Nats. Deu para o telespectador acompanhar o posicionamento, e quem acompanha a TVA tem ouvido eles falar seguidamente, eles têm essa retórica nas sessões da Assembleia. Tem ambiente neste momento para a Assembleia dirigir, apressar ou não um impeachment? O processo já não está tão avançado que apostar num não impeachment é perigoso nesse momento? Eu vou começar agora com o Piara, por favor. Bom, a gente tem que diferenciar duas coisas. O clima do plenário, que é um momento de estouro da boiada. O governo não começa agora a tentar se defender, mas a grande maioria não é governo, é contra o governo, mas não há uma unidade de ação. A gente vê, por exemplo, no próprio fato de serem dois pedidos de impeachment com três ou quatro assuntos misturados. Então, não tem... hoje não tem, por exemplo, uma convicção de que se é para tirar Moisés e Daniela ou se é para preservar a Daniela como governadora. Isso é uma falta de unidade de ação, não há uma oposição organizada. Há muita gente estridente, muitos deputados estreantes e que vão conduzindo a sua atuação pelo calor das redes sociais. E a gente tem outra coisa que a gente tem nesse momento, na presidência da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Júlio Garcia é o mais experiente dos políticos, um dos mais experientes políticos em atividade no parlamento e na política catarinense, um homem de diálogo e que talvez tenha uma postura um pouco mais branda, não digo branda de não aceitar, mas assim, de diminuir o tom dessa fervura. Então, a gente está, como o regimento e a Constituição, eles dão a presidência tem que aceitar esses pedidos antes de eles começarem a tramitar. Eles estão todos na Procuradoria agora para analisar. Eu acredito que vai dar um tempo para ver o que essa CPI vai mostrar, até dar um espaço para essa CPI mostrar resultados, ficar claro, por exemplo, se o governador tem participação nesses atos que são imputados ao governo, esse tipo de coisa. O processo de impeachment é um processo muito traumático. A gente vive um momento na sociedade de polarizações, de briga, de extrema dificuldade de conciliação.
esse clima ele reverbera no parlamento hoje por causa da força das redes sociais e pelo perfil dos deputados que foram eleitos. Mas eu acho que a conduta de Júlio Garcia vai ser um pouco mais magistrado, um pouco mais olhar para todos os lados, inclusive de permitir ao governo tentar essa reconstrução da sua base e de apresentar essas explicações, porque o processo de impeachment é muito traumático. O momento que a gente vive hoje no Brasil, ele é muito ainda resultado do trauma que foi ter que fazer o impeachment de uma presidente, como foi feito em 2016. Isso ampliou a polarização política, isso levou ao radicalismo na opção do voto nas últimas eleições e nos coloca no meio de uma pandemia tendo que conviver com um governo central, um governo federal radical nas suas posições e uma série de eleitos de carona que talvez não tivessem condições de comandar os seus estados, municípios, assembleias, comandar a política nesse momento. Então, tudo isso é fruto muito desse trauma do impeachment de 2016. A gente vai criar isso em Santa Catarina, eu acho que isso vai ter que ser muito discutido. Vale a pena? Tem muito político que acha que é melhor fazer o impeachment logo do vice e do governador para fazer nova eleição. Vamos fazer nova eleição no meio da pandemia? Tudo vai ter que ser colocado, tudo vai ter que ser pesado para além da estridência das posições dos parlamentares nesse momento. E eu acredito nisso. Me parece, o Piara e Marco, não me parece, por exemplo, a vice-governadora hoje com um potencial de articulação que pudesse concentrar tudo na questão dos respiradores. E aí seria apenas o impeachment do governador. Tem todo esse ambiente político, a governadora também não. Ela até demonstrou uma ligeira manifestação nas redes sociais recentemente, mas sem um grande eco, né? É importante o telespectador saber, o Piara anotou muito bem, desses dois impeachment, desses dois processos, essa diferença de possibilidade de impeachment do governador seria no caso dos respiradores e no caso da equiparação salarial dos procuradores, aí seria contra governador e vice-governadora. Mas o Marco, o que você percebe aí da condução política para impeachment ou para, como disse bem o Piara, para dar uma certa estabilidade para o governo, para o estado de Santa Catarina como um todo? A figura central nisso tudo aí se chama Júlio Garcia, realmente. É a pessoa que vai dar o ritmo, vai dar a temperatura. O presidente da Assembleia tem muito poder, né? E como o Piara já disse, ele é uma pessoa extremamente habilidosa, conhece tudo dos bastidores da Assembleia, da política catarinense, tem bom trânsito em vários partidos, tanto que ele já foi eleito várias vezes por unanimidade na Assembleia Legislativa. Então, nós temos que acompanhar os passos do presidente da Assembleia. E concordo também que ele vai baixar um pouco a temperatura agora, nesse momento, até porque tem muita coisa em jogo, né, João e o Piara, né? O pessoal não seria leviano, não seria de tentar fazer uma mudança muito brusca nesse momento. Volto a dizer, o momento que nós estamos vivendo, não só Santa Catarina como o Brasil, lembrando que a arrecadação do Estado vem caindo mês a mês, isso é preocupante, né? Isso é uma coisa que o governo não pode perder de vista, né? E uma turbulência política agora traria uma situação que a gente não sabe o que vai dar mais para frente, né? Isso sem falar que nós estamos em ano de eleição municipal, que é outro ingrediente que se mistura nesse caldo todo de assembleia, de interesses políticos partidários, interesses municipais. Mas as eleições municipais têm características próprias, ok, mas elas pesam nas decisões e nas ações de quem tem mandato. Então, isso tem que ficar claro. E me parece que a Justiça Eleitoral, até o momento, não vê motivos para cancelar as eleições este ano. Estava lendo esses dias que as eleições podem ser realizadas um pouquinho mais para frente, novembro e dezembro, mas que provavelmente seriam realizadas ainda este ano.
Então, esse é um componente também que tem que ser analisado, João, dentro desse contexto, desse ambiente que está sendo criado, não só dentro da Assembleia, mas como dentro do próprio governo. Eu aproveito esse bloco, eu quero mais uma vez registrar aqui um agradecimento ao Piara Bosch, do Grupo NSC, o Marco Aurélio, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, que estão participando conosco. Estamos ainda nesse período de pandemia, com o programa Edição Extra realizado dessa forma remota. Nós estamos nos comunicando à distância, trocando informação. Até o próprio ambiente da Assembleia Legislativa está muito restrito em termos de acesso. As sessões da Assembleia Legislativa são sessões mistas. Alguns parlamentares permanecem em suas residências, outros deputados estão comparecendo às sessões. Então, estamos vivendo um momento, apesar de uma atividade parlamentar muito intensa, mais intensa do que em outros tempos, mas isso tem que ser realizado com algumas regras, atendendo algumas regras nesse momento de exceção, esse momento do coronavírus. Nós estamos abordando com o Marco e o Piara questões relacionadas aos pedidos de impeachment, os dois processos de impeachment, e a CPI dos respiradores. Estes são os assuntos da pauta do nosso Edição Extra dessa semana. Por isso, eu vou nós vamos colocar no ar agora a fala dos deputados, o presidente da CPI dos respiradores e o relator, mais uma vez, a manifestação do deputado Ivan Nats. Vamos acompanhar. Bom, foram quase 8 horas de depoimento. O primeiro trabalho é a CPI, a gente está identificando quem é quem, como cada uma das coisas aconteceram, começando pelas notícias que saíram na imprensa, dando oportunidade para aquelas pessoas que tiveram seu nome citado de uma forma ou de outra, vir à CPI, explicar o que aconteceu de verdade, qual é o ponto de vista delas. E a CPI é um verdadeiro quebra-cabeça. E não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, o Ministério Público já teria identificado os culpados, já teria uma ação sido ajuizada, já teria prisão acontecido. Não é uma tarefa simples, identificar nomes, arrumar as provas e justificar cada um dos atos. A Assembleia está trabalhando dentro de tudo isso que acontece hoje, todas as indicações que a gente tem, para, ao final, preparar um relatório, cruzando todas as informações. Então foi um dia extremamente produtivo, bom para a Assembleia Legislativa, bom para Santa Catarina, bom para todos aqueles que lutam pela verdade, pela justiça. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Culpados, indicados e punidos. Inocentes absolvidos. É isso que a gente deseja fazer aqui na CPI. É necessário que se construa uma estrutura de um pensamento para que você consiga criar uma linha de raciocínio, para que você consiga realmente fazer o alicerce da estrutura de uma tese que vai, afinal de contas, que nós temos nos propondo a defendê-la em breve, né? Que é dar uma resposta pontual para o cidadão. Como disse, não é um processo inquisitório em que você tem a obrigatoriedade de achar um culpado, é um processo de elucidação, de trazer a verdade. Não é uma caça às bruxas, não é que se bate o martelo dizendo que nós temos a obrigatoriedade de encontrar um culpado no primeiro dia. Esse processo, como eu disse, ele é massacrante, ele é extenuoso, ele é dificultoso, né? Mas tem que se passar por ele. Essa é a estrutura do pensamento. Nós temos mais 3 depoimentos para a próxima semana, que são pessoas aqui do estado de Santa Catarina. Estamos tentando construir a possibilidade de escutar mais uma pessoa envolvida do estado de São Paulo, além, né, obviamente, do encaminhamento dos requerimentos que estão chegando, né? Então, isso é um ponto que é importante a gente deixar bem claro. Para a próxima semana, mais 4 pessoas visitarão a nossa comissão, né, uma de forma remota, 3 não, para prestarem seus depoimentos. Aí, portanto, as manifestações do deputado Sargento Lima, que é o presidente desta CPI, e o relator, deputado Ivan Nats. Essa CPI, o Piara, você disse agora há pouco que ela até perde um pouco de visibilidade nessa discussão toda, essa dos respiradores. Então, eu te provoco da seguinte maneira: e a chegada dos respiradores, de 50 respiradores, nessa quinta-feira, eles podem amenizar ainda mais esse clima dentro da CPI, ou Piara? Eu acredito que a chegada dos respiradores é vital, perdoem o trocadilho, para o governo Moisés respirar. Porque se chegarem os respiradores, se for o modelo correto, se for o modelo contratado,
e mesmo com atraso, com toda as irregularidades que são evidentes em toda a operação, mesmo que se descortine um esquema de alguém levar vantagem nessa compra, se a escolha da empresa não foi a mais correta, mas se chegarem os respiradores, dá para imputar tudo isso em imperícia, em a pressa, foi isolado, o núcleo que levou vantagem foi isolado, etc. E pode-se, talvez, poupar o governador Moisés por inexperiência. Agora, se os respiradores não chegarem, ou chegarem errados, e ficar claro que foi uma manobra completamente indesculpável, aí fica muito difícil a situação. Eu acho que os primeiros 50 chegaram agora, a gente ainda não sabe se são os corretos, se são os que deveriam ser, e isso vai ter que ser, mas o que importa é assim, o governo precisa que os respiradores cheguem, e não é só o governo, Santa Catarina também precisa, porque diversos leitos de UTI ainda estão esperando a homologação pela falta deles, e a gente precisa desses leitos também, a gente precisa dos respiradores, mas o governo precisa ainda mais que nós. Aquele aviso nos aviões, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude as outras pessoas, Marco. É mais ou menos isso, seguindo a analogia do Piara, que o governador precisa fazer nesse momento? Exato. Eu só queria citar um caso aqui, sobre a percepção popular do caso, né? Um fato simples, né? Eu saio de manhã cedo para comprar pão aqui na padaria aqui perto de casa. E o padeiro lá, o dono da padaria, ele é muito falador, ele é muito falante e tal. E ele estava falando do escândalo, né? Da compra dos respiradores, né? Ele falando assim, eu votei nele, mas eu votei nele porque eu fui do Bolsonaro, né? Mas se ele for culpado, tem que ter impeachment. Quer dizer, essa percepção popular já começa a ganhar curva, mesmo a gente sabendo que, né, não tem nada ainda contra ele, não tem nenhum tipo de indício. Esse é o processo, quando a gente fala que é um processo desgastante, né? Não só da imagem do governo, como do governador, essa coisa começa a rolar na boca do povo, né? E isso é bastante complicado, viu? Ele vai precisar de uma máscara bem grande de oxigênio para conseguir tocar o governo dele, viu? Tá feia a coisa. Nós vamos fazer, obrigado Marco, obrigado Piara, que continuam conosco aqui no Edição Extra dessa semana, discutindo as crises que nós estamos vivendo, a crise no ambiente político de Santa Catarina. Não bastasse todo esse problema Dizem que as crises, elas nunca vêm sozinhas, elas sempre estão acompanhadas, sempre há outros desdobramentos. A gente percebe que isso não está restrito. Quem sabe aqui em Santa Catarina a gente tem uma situação um pouco mais grave, até porque nós estamos com um governo que no ambiente político vinha se mostrando com muita dificuldade. Então o governo estava com uma imunidade política muito baixa e por isso ficou mais fortemente atingida pelos problemas que surgiram. Depois do intervalo, eu vou provocar o Marco e o Piara para a gente tratar um pouco, até para buscar levar para o nosso público telespectador, essa questão da importância, aquilo que não fez o governo Moisés, do diálogo político. Aquilo que é fundamental para um governo, além de fazer uma gestão clara, transparente, correta, honesta, mas ele precisa também ter um bom diálogo político. Na volta a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, porque esse contexto precisa ser entendido pelo cidadão. Está na mão da Assembleia Legislativa, que é o extrato da sociedade em termos de representação parlamentar. São 40 deputados que agora vão definir o futuro desse governo, que se apresentou como um governo imune a todos os outros problemas que a gente conhece, que a gente combateu através do voto na esperança, como disse o Marco aqui, o Padeiro, eu confiei nesse governador. E aí ele acaba sendo contaminado também por situações como essa. A gente vai debater isso logo depois de um rápido intervalo.
Está de volta aqui na sua TVAL, mais um programa Edição Extra. Nesta semana, discutindo os assuntos que têm utilizado boa parte do espaço aqui da TVAL, têm sido pauta nas sessões da Assembleia Legislativa e tenho a certeza, por muitos dias, estes assuntos vão estar em pauta, dividindo com temas ligados ao Covid, ao coronavírus, todas as medidas que precisamos adotar, dividindo o espaço do noticiário. Hoje temos aqui a presença do Piara Bosch, do Grupo NSC, e a presença do Marco Aurélio, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Aqui nós agradecemos a gentileza da participação, de forma remota ainda, observando aqueles cuidados todos que nós precisamos ter em relação a coronavírus. Eu quero, antes de entrar no que eu fiz a provocação antes do intervalo, vocês acham que, o Piara e Marcos, vocês acham que o governador começa a flexibilizar transporte e outras medidas, começa a dividir a responsabilidade com os prefeitos nas decisões do que deve e o que não deve voltar, também em consequência dessa crise política que ele está enfrentando? Ele vai rever o seu posicionamento mais radical em relação ao fechamento? O Piara, começa por ti, pode ser? Pode ser. Bom, ele já vinha indicando essa situação, especialmente com os prefeitos, há algumas semanas, quando a própria reabertura do comércio, nessa linha de dividir um pouco com os prefeitos, porque ele não estava suportando mais a pressão estava toda em cima dele. E era a Assembleia, eram os empresários, a própria setores da população, os bolsonaristas, diariamente criticando, e ele acabou flexibilizando um pouco, contando com que os prefeitos nas regiões mais afetadas pudessem fazer essa restrição, que não tem acontecido. Os prefeitos do Oeste não seguiram as recomendações, e aí foi no sentido de recomendação mesmo, de manter algumas restrições. A gente tem percebido que, quando Moisés afrouxa, os prefeitos não, com exceção de Loureiro, aqui em Florianópolis, que tem sido muito mais rígido nessas questões e já anunciou que não vai liberar o transporte se o governador liberar, mas os prefeitos não têm seguido, e é uma pressão muito grande. Em Criciúma, agora, semana passada, o prefeito da Sovar, através do projeto de lei, tentou liberar o transporte, o Ministério Público entrou em ação preventivamente e desmobilizaram uma sessão que estava pronta para começar na Câmara dos Vereadores. Isso que a gente está vendo. O governador vai começando a soltar isso porque não conseguia mais prender. Então, mas eu vejo que nesse momento é um segundo momento, o momento de começar a partilhar a decisão. Então, a gente viu ontem a Assembleia Legislativa aprovando um projeto para tornar essencial o transporte coletivo e assim permitir a retomada. Isso vai para a mesa de Moisés. Num tempo anterior, talvez a gente visse Moisés vetar integralmente esse projeto e devolver a bola para a Assembleia, e a Assembleia ter que derrubar esse veto. Isso era ruim para todo mundo, porque causa uma insegurança. Os deputados aprovam um negócio, a população tem essa expectativa de que vai, não vai, e cria mais desgaste. Eu acredito que neste novo momento, o governador, que tem um prazo para analisar esse veto, vai ele mesmo chamar os deputados para fazer um meio termo. Como que pode se fazer essa liberação do transporte? Eu acho que não tem mais como segurar. Não é uma questão de ser contra ou a favor. A sociedade não aguenta mais. E, assim, é muito fácil ter posições convictas demais, mas há um momento que a gente tem que ceder um pouco para o diálogo, e todo mundo vai ter que ceder um pouco. Esperamos que o governo e a LESC saibam encontrar o melhor caminho nesse afrouxamento das restrições, se é que eles precisam existir. O Marco, o governador, me parece, ele poderia ter dividido esse peso da responsabilidade um pouco mais cedo com os prefeitos, até pela diversidade de circunstâncias que nós temos em Santa Catarina, alguns municípios que sequer tiveram problemas, sequer tem casos ainda de coronavírus. Não me parece que, mesmo que tardiamente, o governador pelo menos está dividindo esse peso dessa responsabilidade, inclusive com os prefeitos, começando aí pela articulação com os deputados? Bom, o governador nunca soube conversar, né? Esse é o problema. Nós estamos falando desde o começo do programa, né? Faltou diálogo. Não há diálogo, né? Não há diálogo com o prefeito, não há diálogo com deputados, não há diálogo com as lideranças empresariais.
todo mundo reclama dele por não ser atendido, por não ser ouvir, né? E além de não saber conversar, além de não saber dialogar, ele não sabe se comunicar, né? A comunicação do governo é muito falha, principalmente a comunicação pública, né? Quando você olha que o governo apostou toda a sua comunicação através de internet, de redes sociais, que ele está falando com os convertidos dele, você não está falando com todo mundo. Você não está falando com a população de Santa Catarina que o elegeu. Então, além de não dialogar, ele não sabe se comunicar. Então, isso são dois fatos, duas características que todo administrador tem que ter. Toda pessoa que pega uma missão como governar Santa Catarina tem que ter. Né? Então, na questão do transporte, por exemplo, eu fico me imaginando como seria pegar um ônibus respeitando as exigências de você manter distância. Como é que seria isso? É uma coisa até que eu não tenho essa informação, né? Porque eu não sei como é que seria isso. Vai chegar um momento que vai precisar liberar, ok, vai chegar um momento que as aulas vão ter que voltar, né? Porque já estamos no mês de maio, né? De repente está perdendo até, vamos supor, a universidade, que é de semestre, perdeu um semestre, né? Lembrando, por exemplo, o caso da UFSC, né? Já veio de greve do ano passado, esse ano já não teve aula de novo, então tudo isso vai criando esse clima. Agora eu pergunto o seguinte, se a coisa piorar, como será a retomada do confinamento? Vamos ter condições políticas de ter uma possível retomada? Tudo isso são perguntas na minha cabeça que eu não sei responder. Nós estamos discorrendo aqui principalmente sobre impeachment, CPI, cuja consequência é a modificação do governo, da estrutura de governo. Nesse momento já abala o governo. Esse governo entrou com muita teoria e na prática teve dificuldades, tanto na questão administrativa, alguns acreditam que foi por absoluta falta de experiência, por exemplo, que o ex-secretário Elton Zeferino teve dificuldades na Secretaria de Saúde, que por falta de experiência o governador acaba enfrentando esta crise que ele tem hoje. Essa teoria com que entrou o governo Carlos Moisés, o governo que aí está, de apresentar um novo, nos deixa experiências que estão acumulando, experiência que acumula um pouco mais de sabedoria para todos nós que estamos vivenciando isso. Eu provoco aqui o Piara e Marco, para a gente, já encaminhando aqui o encerramento do programa, discorrer um pouco sobre essa questão, aquilo que o telespectador precisa entender que tem na prática nos movimentos agora, daqui por diante, que é a questão da condição política, o interesse político como um todo, olhando para as eleições de 2022 e aquilo que é o mecanismo jurídico administrativo que tem a Assembleia. O que mais chama a atenção aí, o Piara, que o cidadão, que o telespectador deve prestar atenção nesse enredo todo? Onde é que ele encontra, onde é que ele entende essa peça toda? Bom, acho que o cidadão deve ficar bem claro que vai se levantar muita argumentação jurídica, vai se defender muita tese, mas o que, na verdade, um processo de impeachment julga é se o governador perdeu condições de governar. E isso foi o que aconteceu em 2016 com a ex-presidente Dilma Rousseff. A questão da pedalada fiscal era um detalhe que estava se julgando ali, na época se chamava de conjunto da obra. E aí a gente provavelmente vai ouvir falar em conjunto da obra também aqui nessa discussão sobre o impeachment do governador Carlos Moisés. Então, tem que ficar muito atento a essa possibilidade de como Moisés pode se segurar. Eu acredito que é fundamental nesse momento ele reconquistar o MDB. Então, é para isso que meus olhos estão voltados. Se Moisés vai conseguir reconquistar o MDB. Ele teve a bancada do MDB no ano passado, até o início do ano. Os Fernando Vampiro e Valdir Cobalcini, deputados do MDB, quase aceitaram ser líderes do governo.
esse veto veio do partido, dos caciques do partido, dos dirigentes estaduais do partido, ex-governador Pinho Moreira, que se posicionaram fortemente contra essa vinculação, e desde então houve um afastamento, e a bancada hoje até se sente arredia a voltar a ter essa conversa, mas ela é vital para a sobrevivência do governador Moisés. A gente tem não é só a falta de diálogo de Moisés que levou a essa situação. A própria urna, em 2018, que gerou bancadas muito heterogêneas na Assembleia. A gente tem uma grande bancada, que é do MDB, com 9 deputados, e depois uma bancada do PSL com 6, que ela é heterogênea entre elas também, porque pessoas que a maioria veio de fora da política. E depois a gente tem o PSD com 5 ali, mas depois é um monte de partido com poucos deputados. Se a gente tivesse um quadro partidário menos fragmentado, era mais fácil definir isso. Não era só o MDB que podia ser fiel dessa balança. Hoje, o próprio Moisés tinha um bloquinho de deputados que eram de diversos partidos soltos, assim, um deputado do PSDB, 2 do PDT, e assim ia. E assim ele construiu essa base frágil que ele tinha. Ele vai precisar mais do que isso. E a bancada do MDB é vital para a continuidade dele. Marco, para onde vai a tua atenção nesse momento, esse enredo todo aí? Olha, a minha atenção vai para Santa Catarina, né? Sempre torcendo para que nosso estado possa sair dessa da maneira mais... O estado não merece passar por um momento tão difícil, né? Já estamos passando, né? Só queria pontuar uma coisa que eu estava passando batido, é o seguinte: o governador Carlos Moisés não pode reclamar da Assembleia Legislativa, né? Em todos os principais pontos, né, as principais matérias de interesse do governo, a Assembleia sempre olhou com atenção, sempre aprovou. Por quê? Porque a Assembleia teve um protagonismo no ano passado e está voltando com esse protagonismo agora esse ano, em função de tudo isso que está acontecendo, né? Então, o meu olhar é para esse protagonismo da Assembleia Legislativa nesse momento, né? Desejar que todo mundo tenha juízo nessa hora, né? Como a minha avó sempre dizia, né? Tem juízo, né? Para que os interesses políticos, né, não venham tumultuar mais ainda todo esse processo. É evidente que o conflito, as disputas políticas, isso é tudo democrático dentro da Assembleia, de partidos, pensamentos diferentes, mas que, nesse momento, todos eles tenham na sua cabeça o que é melhor para Santa Catarina, né? Então, é isso que eu espero, né? Espero que todos esses processos, CPIs, pedidos impeachment, sejam analisados de uma maneira fria, uma maneira sem pensar no fígado, né? Porque eu sei que tem interesses, tem muitos interesses querendo a derrota do governador, inclusive da sua bancada, né? Que não comprou a briga com ele. Acho que são os principais opositores nesse movimento, né? Então, o meu olhar é para a atuação da Assembleia nesse momento, que vai ser fundamental para o desenrolar dos próximos capítulos. Marco, obrigado pela tua participação. Sempre é um prazer muito grande a gente poder estar aqui conversando com os amigos. Marco, começa por ti aí, agradecendo a gentileza. Obrigado e sucesso. E vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar, né? Quem puder ficar em casa, fique. Eu estou desde o começo em home office, né? Trabalhando, até porque eu sou do grupo de risco, né? Eu sou hipertenso e diabético, então tenho motivos maiores para ficar em casa, né? E torcendo muito para que... Eu estou preocupado com o país, né? No momento Brasil, eu acho que a gente vive num momento assim meio de trevas, sabe? De falta de uma liderança nacional. Enfim, mas de qualquer forma, a gente sempre tem que renovar nossas esperanças e vamos torcer que isso tudo passe logo. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre de vocês. Um abraço. Da mesma forma, obrigado, Marco, da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, o Piara Bosch, do grupo NSC, esse nosso
cabeça de jornalista aqui hoje em relação a essa questão de política, essa conversa aqui. Piara, obrigado, prazer muito grande, parabéns pelo trabalho e sucesso e saúde, né, para todos nós. Muito obrigado, é sempre um prazer participar aqui do programa da TVAL. Obrigado a vocês que tiveram esse diálogo. Essa conversa é muito importante. Eu compartilho com o Marco essa angústia sobre a situação do país, do Estado. A gente precisa de muita conversa. O governo do Estado precisa dialogar. A Assembleia precisa aceitar esse diálogo também. A gente tem que estar, a sociedade inteira, nós todos, dispostos a ouvir o outro, ouvir e conversar, estando disposto a ouvir. Eu acho que essa é a peça fundamental para a gente sair de todos os nossos impasses. Espero que assim seja. Obrigado, Marco. Obrigado, Piara. TVAL, trazendo aqui os assuntos que são pauta durante toda a semana no Parlamento Catarinense. A democracia precisa de um parlamento, precisa de um povo livre, um parlamento que tenha participação muito ativa em todas as decisões dos governos. Faz parte do governo o Parlamento Catarinense. E ele passa aqui na TVAL. O Edição Extra, sempre com a presença, a participação de jornalistas convidados. Até a semana que vem em mais uma Edição Extra.